Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Fala galera tricolor, este é mais um panorama especial, né? Eu sou o Rodrigo Sandro Rhodes, comigo ninguém mais, ninguém menos que Paulo Roberto Ando, o maior autor tricolor de todos os tempos, de todo o universo conhecido. Pois Mas por favor, isso é uma brincadeira, tá? Vamos levar isso a sério, gente, pelo amor de Deus. O clube que tem Nelson Rodrigues não pode nenhum autor pode se estabelecer para ser a sandice querer ser maior do que Nelson Rodrigues e ter o Fluminense. Não, e erra muito quem acha que passa pela cabeça que o Paulo possa pensar dele assim e que a gente ache isso também, pelo amor de Deus. Mas eu também não apareço em nada. O Nelson Rodrigues merece todo o meu respeito, tá? Meu texto não parece absolutamente nada com o dele. Que tem pessoal que compara. Mas vamos lá, esse especial é, por acaso, sobre o lançamento do livro do Paulo Roberto Ando e também do Anderson Olivieri e do Fabrício Junqueira. Aconteceu o seguinte, ano passado, lá pela quinta rodada, esse campeonato que foi vencido pelo Cruzeiro, Paulo Roberto, o Fabrício e o Anderson começaram a trocar e-mails, justamente por isso Cartas virtuais. Cartas virtuais. Cartas virtuais. Afinal de contas, electronic mail seria a carta eletrônica, ou algo do tipo. E assim nasceu Cartas do Tetra. Eles começaram a trocar os e-mails lá pela quinta rodada do Brasileirão, contando, cada um falando do seu time. O Anderson Oliveira falando sobre o Cruzeiro, que foi de ponta a ponta até ser campeão. O Fabrício Junqueira falando sobre as coisas do Corinthians, que tinha sido o campeão anterior. E o Paulo falando sobre o Fluminense, que tinha sido campeão em 2012. Ou seja, os três tetracampeões, o Corinthians... Desde 2010 eram os times campeões brasileiros que estavam ali em disputa, Então, Paulo, conta pra gente aí mais aí, como é que nasceu esse projeto. A história foi basicamente essa. Eu penso o seguinte, é natural para os clubes de futebol que você tenha uma literatura enérgica, uma literatura positivista defendendo as glórias, as tradições dos clubes. Acho isso extremamente saudável, e no próprio Fluminense se faz maravilhosamente bem através tanto do Flu Memória quanto dos autores tricolores independentes. Mas me passou pela cabeça uma proposta literária um pouco diferente, que era a de mergulhar num livro sem saber qual é o final dele. Então, como eu já tenho uma longa trajetória de amizade com o Anderson e com o Fabrício, que são torcedores de outros times, e também estavam entre os favoritos ao título, assim como o Fluminense, que vinha com um time forte, bem reforçado, tinha contratado o Conca já no começo do ano, enfim, tinha mantido os jogadores campeões de 2012, Fred, Jean, Cavalieri. Enfim, então a nossa ideia foi o seguinte, vamos começar a escrever, vamos trocar cartas entre nós com as impressões do campeonato, e vamos ver onde vai dar isso no final. Podia acontecer de tudo, podia ter acontecido, quem dera o Fluminense tivesse sido campeão, ou enfim, poderia acontecer de nenhum dos três times ter chegado a coisa alguma, ter ficado pelo caminho. A gente já tem uma história de campeonato que não era uma história convencional. No final, ela acabou até se aproximando um pouco para isso, porque o Cruzeiro acabou conseguindo o título com relativa facilidade, ganhou uma parte da capa. Isso de certa forma foi a premiação. Se fosse o nosso querido Flusão, teria sido Grenar aqui no alto. O Corinthians conseguiu, no finalzinho, a vaga na pré-Libertadores, mesmo tendo tomado a goleada fantástica nossa. Um abraço, Fabrício Junqueira, aquele 5-2 maravilhoso no Maracanã. E o Fluminense, com idas e vindas, teve tropeço no campeonato. Infelizmente, na fase final, acabou não conseguindo nem a vaga na Libertadores, que era o que a gente queria. O livro, embora ele fale do Campeonato Brasileiro, ele fala também, o grande barato é que ele fala dos reveses dos times. O Cruzeiro, por exemplo, perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. A gente fala disso, não é um livro só de oba-oba, ele fala de derrotas. O Fluminense, como teve uma trajetória irregular, eu conto na parte que me cabe sobre essa irregularidade. E o próprio Corinthians também, que tinha um elenco caro, ele conseguiu a vaga na Libertadores, mas aquilo não é propriamente um título, Aquilo foi mais o que equivaleria, por exemplo, a um gol de honra na prática, no final do campeonato. É uma premiação, Exatamente, foi uma premiação, mas a história é essa. Acima de tudo, é a história de três amigos, três escritores. O Anderson já é um escritor consagrado da torcida
cruzeirense, enfim, já é muito conhecido, escreve em Brasília regularmente em jornais, colaborador do Globo Esporte. Eu tenho o meu trabalho do Panorama. O Fabrício, embora seja o primeiro livro que ele publica, ele já é um jornalista muito conhecido também na região de São José dos Campos, de Taubaté, enfim, onde ele milita. É um corintiano fanático que, inclusive, tem uma simpatia pelo Fluminense de infância. O Anderson também tem uma simpatia pelo Fluminense pelo fato do avô ser um tricolor fanático, enfim. Ficou um livro meio de família, aquela coisa. E a proposta original, né? Você juntar torcedores adversários num mundo em que muitas vezes o adversário é tido como inimigo, a gente resolveu colocar as histórias dos amigos reunidos, com muita fidalguia, com muita amizade, principalmente, e tentando propor uma literatura diferente. Paulo, mas conta uma coisa. O que leva o torcedor do Cruzeiro a ler o seu texto? O que leva o torcedor tricolor a ler os e-mails do Fabrício e assim por diante? Cara, eu não sei. Até porque essa experiência é inédita e esse material ele é todo inédito. Ele não é um livro de reproduções. Essas cartas fazem parte foram arquivos pessoais que nós publicamos, que não foram publicados em nenhum dos lugares onde a gente milita. Então, os textos são todos inéditos praticamente, a não ser uma outra passagem de jogo que pode ter sido reproduzida, mas assim, o grosso do livro é inédito. E a gente não sabe exatamente qual é essa reação, mas o que a gente quer propor com isso é justamente essa experiência diferente. Justamente o que você falou, como é que vai ser esse encarar? Como é que é o tricolor lendo o corintiano? Por que não? No passado a gente teve cronistas fantásticos do futebol brasileiro, que inclusive cronicavam com muito respeito aos adversários. O Nelson Rodrigues é um deles. Talvez, para quem não sabe, algumas das coisas mais bonitas que já escritas para o Flamengo foram feitas pelo Nelson, em razão da simpatia que ele tinha, não pelo Flamengo, que ele sempre sacaneava, mas ao irmão Mário Filho, que era, enfim, o irmão amoroso dele, falecido anteriormente e tal. Quer dizer, então, de certa forma, uma tentativa de resgate de respeito entre as pessoas, num mundo que é tão cheio de conflitos, tão cheio de ódios, tão cheio se esquece um pouco o lado lúdico do futebol, que é vencer ou perder, mas depois todo mundo se abraça. A gente quer propor isso, é uma experiência diferente. Eu sinceramente não sei te dizer de livros que tenham sido publicados, pelo menos recentemente, com esse tipo de formato, mas a gente decidiu fazer uma tiragem modesta e apostou nisso, apostou em leitores, gente que é tricolor, que é cruzeirense, que é alvinegra, mas que principalmente gosta de futebol e gostaria de ler o outro. Particularmente, não por serem meus amigos e sócios na empreitada, os dois autores são muito bons. O Anderson tem um texto muito, como é que eu vou dizer, é um texto mais formal, é um texto mais encorpado, mas é um texto muito clássico, a gente pode dizer assim. E o Fabrício Junqueira, para fazer um paralelo para quem acompanha o Panorama Tricolor, ele é uma espécie de Marcos Vinícius Caldeira do Corinthians. Ele tem um jeito assim, mais caldeirista, aquela coisa mais explosiva, mais aguerrida, enfim. São textos muito legais, muito simpáticos, diferentes, e eu entro, quem me acompanha já sabe mais ou menos como eu escrevo. Paulo, a história do seu livro, deixa de me fazer lembrar, porque o pessoal que acompanha o Panorama sabe que eu sou de Brasília, e aqui no Rio a gente fica muito realmente no universo do Isso é normal o diretor contar dinheiro no meio da gravação? Eu espero que seja para me dar esse dinheiro. Assim mesmo? Acho que é normal. Desculpa de interromper, eu fiquei desconcentrado com essa pergunta. Tudo bem, desculpa aí, diretor. Valeu. Se quiser depois pagar o lanchinho, tá valendo. Opa! Mas assim, lá em Brasília, aqui no Rio a gente está muito preso nas 4 maiores torcidas do Rio. Lá em Brasília a gente tem uma gama maior, tem mais paulista, tem mais gaúcho, então a gente... Mineiros, né? Mineiros, claro. Então a gente tem essa discussão, como é que eu posso dizer, mais rica dos outros times, incluindo a zoação dos outros times, não fica só aquele negócio fla-flu. E é uma coisa que vocês estão trazendo nesse livro, né? Que é a discussão entre um mineiro, um paulista e um carioca. Eu queria até perguntar assim, tem espaço para zoação aí dentro? Aquela zoação, aquela brincadeira bacana, sem aquela, claro, sem ser ofensivo. Olha, eu não diria que teve entre os autores, mas, por exemplo, dos autores com outros times, teve, principalmente o texto do Fabrício, que é um texto muito leve, muito divertido. Mas não chegou a ter propriamente a zoação entre os autores, talvez, porque as próprias partidas não permitiram muito isso, né? E claro, como eu falei, teve o Fluminense e Corinthians, que o Fabrício ficou bem triste, como vocês vão ler. Eu comentei, eu fiquei contente pelo resultado, triste por saber que a goleada já não levaria o Fluminense a lugar nenhum. Ou seja, são sentimentos muito diferentes, né? Quando o Fluminense jogou com o Cruzeiro, por exemplo, foi uma partida muito aguerrida no turno. A gente empatou em 3-3 no finalzinho com o gol do Kennedy. Então, de certa forma, a vibração dessa partida passa também. No retorno, o Cruzeiro venceu a gente com até facilidade no Mineirão, o campeonato já todo liquidado.
Então, enfim, de certa forma os textos refletem os momentos. Agora, não teve provavelmente zoação, mas eu te digo isso, teve muita camaradagem, muita fraternidade e teve momentos de diversão sim, né? Principalmente quando os torcedores, os escritores, eles falam dos seus rivais maiores, né? É o caso do Anderson falando do Atlético Mineiro, é o caso do Fabrício falando do Palmeiras, né? E no caso, quando eu falo da Gávea. E a gente não pode esquecer o lançamento. O pessoal que está assistindo com certeza vai querer saber. Pois é, gente. Como esse é um livro que não é um livro propriamente tricolor, eu não vou fazer lançamento aqui no Rio para a torcida do Fluminense. A explicação é única e somente essa. Como esse é um livro plural, é uma coisa mais caseira, naturalmente tem um apelo grande para os cruzeirenses em função do título e vai ter um grande apelo para os corintianos porque é a estreia do Fabrício em livro, então ele vai fazer grandes lançamentos na região de São José dos Campos e também de Taubaté. Mas quem se interessar em adquirir, tem pouquíssimas unidades, deve ser em torno de 10 ou 15. Quem se interessar em comprar, basta adquirir pelo inbox. Depois, se a gente sentir que tem mercado para isso, para um livro que tem um formato tão fora do comum, a gente pode fazer uma nova tiragem, aí pensar numa outra coisa. E também, cara, como daqui a pouco é muito legal você poder gravar em seu próprio site, né? Isso é um barato, porque eu venho aqui falar do livro do Fluminense, que está aí no forno pronto para sair, o livro da Copa, que você também escreveu, que a gente vai falar também. Então não haveria muito espaço para ficar fazendo lançamentos de tudo isso. Aí a gente acabou optando pelo seguinte: o Cartas do Tetra é um livro que vai ter lançamentos em Brasília, vai ter lançamentos em Belo Horizonte, São José dos Campos e Taubaté. Se alguma coisa rolar aqui no Rio de Janeiro, eu acho pouco provável, mas quem estiver interessado em comprar o livro é só entrar em contato comigo ou com o Panorama Tricolor. Mas, de qualquer forma, a gente vai colocar informação no Panorama Tricolor sobre os eventos de lançamento. Sim, lembrei de... Desculpa, vai ter um ponto de venda, gente, não podia deixar de esquecer. Livraria Arlequim do Paço Imperial, do meu grande amigo Fernando Guilhão, botafoguense. Vai, Fernandão, vai, Botafogo, quero ver você subir, que estou escrevendo o livro. E aí é isso. Opa, até caiu. Olha aí, olha o livro caiu. Falou do Botafogo, o livro caiu. Bom, fica atento aí no Panorama, você que é tricolor cruzeirense ou corintiano que não mora no Rio de Janeiro, mora nas suas localidades, inclusive Brasília, como eu disse, Cara, Monte. Esqueci da informação primordial. Prefácio de um monstro da literatura do futebol brasileiro, Marcos Eduardo Neves, autor de biografia de Renato Gaúcho, autor de Helena de Freitas, enfim, uma série de coisas aí, jornalista fantástico, escritor de mão cheia, a quem eu agradeço, já vou te mandar um exemplar, Marcos. O prefácio dele muito bacana, muito bonito, muito tocante. Pra quem tá na dúvida, né, o prefácio dele é um verdadeiro carinho de qualidade, né? Pois é, ele falou coisa boa, eu gostei, fiquei contente. Muito bem, gente, fica atento. E tem, como o Paulo falou, tem mais lançamento por aí. E a gente traz Estamos em turnê, né? Faremos turnê em Brasília, turnê em Friburgo, enfim, turnês. Estamos em turnê. Muito melhor que o Rock in Rio. Pois é. Valeu, galera. Fique com a gente e até a próxima.